Olá, minhas amigas, minhas irmãs rosas. Essa semana a palavra veio para mim. A irmã Carol me deu um grande desafio, que é falar no máximo de 9 a 10 minutos. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de falar, então vamos lá direto ao assunto. Jeremias 29, 11, 12, 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Essa palavra de Jeremias para o povo que estava cativo em Babilônia foi uma palavra de encorajamento e de ânimo para eles, porque eles se encontravam numa situação bem complicada. Escravos, cativos, alguns até poderiam ter até perdido a vida durante a marcha, de Jerusalém para a Babilônia. Famílias inteiras foram levadas cativas, alguns talvez ficaram para trás, e era um momento de grande tristeza, de grande tribulação. Alguns se encontravam deprimidos por conta da situação normal, totalmente normal. E Jeremias, sabendo disso, ele enviou essa carta até o povo que estava lá, sabendo até porque havia falsos profetas, no meio deles, que havia saído junto com eles, e estavam lá pregando falsamente. Então, Deus tocou no coração de Jeremias para que enviasse essa palavra àquele povo. O próprio povo de Babilônia pedia para que eles cantassem louvores de Sião, e eles se encontravam entristecidos, abatidos diante das circunstâncias. Eu aprendo aqui com essa palavra que a vida faz conosco, depende muito, em grande parte, daquilo que encontra em nós, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho me preocupado muito são com os irmãos que já estavam em meio a um processo de fraqueza espiritual, de problemas emocionais. E a minha palavra é que nós possamos ter esse cuidado e esse zelo para com os irmãos, que já antes da quarentena já se encontravam doentes emocionais e doentes espirituais. Então eu peço a cada uma de nós que nós venhamos nos fortalecermos a cada dia nessa palavra em oração, para que possamos estar cheias, tanto para nós mesmas, quanto para o nosso irmão, para o nosso próximo, poder ajudá-los. Porque quando as portas forem abertas, quando nós pudermos voltar à nossa vida normal, nosso cotidiano, eu acredito que todas nós já estejamos planejando. Eu quero abraçar fulano de tal, eu quero abraçar a irmã Zoraide, a vovó Zoraide. Apertar. Mas que nós venhamos também prestar atenção naqueles que não conseguiram voltar. Naqueles que certamente se enfraqueceram ainda mais durante esse processo. Eu peço que nós venhamos prestar atenção nessas irmãs, nesses irmãos, para que possamos ajudá-los, para que possamos estar na brecha e orando e buscando por essas pessoas. Porque eu estava conversando com uma amiga minha que pessoas sãs, tanto espiritual quanto emocionalmente, estão se enfraquecendo. Imaginem aquelas que já estavam ruins, que já estavam doentes. Então que nós possamos, minhas amadas, pegar essa palavra e acreditar naquilo que Deus tem para nós. Que uma coisa que nos ajuda a vencer as dificuldades e circunstâncias da vida é acreditar
de que Deus está no controle de todas as coisas. E tem coisas na vida da gente que é Deus quem faz. Como diz aqui no versículo 4, diz assim, volta um pouquinho atrás, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, foi Deus quem fez esse cativeiro para o povo. Porque Deus queria amassar, Deus queria trabalhar, Deus queria transformar o povo, porque eles haviam se afastado dele. Então, às vezes, a situação que acontece na nossa vida, na nossa volta, foi Deus quem fez, foi Deus quem permitiu. Que nós possamos olhar para essa quarentena com olhos de aprendizado, de disciplina. Que nós possamos olhar para essa quarentena e viver um momento de amor com Deus. Um momento de se apaixonar, aleluia, por essa palavra. Um momento de gostar de falar com Deus, de gostar de falar com o Pai, de ouvir a voz do Espírito Santo, porque às vezes os nossos afazeres, a nossa correria, nos leva um pouco para distante de Deus. Que essa quarentena sirva para nos aproximarmos ainda mais do Senhor e ainda mais dos nossos familiares, ainda mais dos nossos amigos. E que nós possamos sair com as nossas harpas nas mãos e não penduradas e não esquecidas, mas que possamos sair com as nossas lamparinas acesas. Que nós possamos sair mais crentes desse momento tão difícil. Que possamos sair com vontade. Irmãs, antes dessa quarentena, eu estava participando de cultos ar livres aqui no meu bairro e assim, a minha vontade é de voltar logo para que eu volte a esses cultos ar livres, para que eu volte aos cultos de orações, para que eu volte aos cultos de escola dominical. Essa é a minha gana, ganhar almas. Nós temos que voltar com vontade de ganhar almas com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso vigor. Se alimentem aqueles que podem, se alimentem bem, bebam água, se fortaleçam, busquem a Deus na palavra, busquem o Senhor em oração para que sejam cheios do Espírito Santo. Peçam inteligência ao Senhor para que vocês possam ter ideias para aumentar a sua renda familiar, porque muitos estão entrando no vermelho com a situação. Eu estou em casa, por exemplo, a irmã Rose, que é da beleza também. Que o Senhor venha nos dar estratégias, vamos pedir isso. Jeremias mandou essa palavra para encorajar o povo, que possamos umas outras nos encorajarmos em amor. Essa é minha palavra, que possamos nos fortalecermos no Senhor e acreditar que Deus está acima de todas essas coisas, que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle da situação. Deus não nos esqueceu aqui nesse lugar de quarentena. Deus está presente aqui comigo, aí com você no seu lar. Peguem sol, se animem, se arrumem, se perfumem, que possamos sair dessa quarentena mais forte do que quando entramos nela. E vamos nos animarmos para poder ajudarmos umas às outras. E como no início da palavra diz, procurar aqueles que não conseguiram voltar. Oremos já por esses irmãos que estão abatidos e enfraquecidos, para que eles se animem, divulguem, mandem palavra de ânimo. Terezinha, nós te amamos. Magda, nós te amamos. E tantas outras.
né? Não vou aqui estar citando o nome, mas que tantas outras de nós possamos nos animarmos umas às outras. Essa é a minha palavra. Que possamos sair de mãos juntas e com uma corrente animadas para levantarmos e sairmos com vontade de vencer, com mais gana, com mais força. Beijo no coração de todas. Paz em Cristo Jesus.